Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Nosso Deus e eterno Pai, nesta hora estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Te damos graça por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Venha, Senhor, falar conosco através da Tua palavra. Toma a frente desta aula, que Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija. Senhor da glória, que o Senhor possa, Deus, iluminar nossa mente para que nós possamos aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Seja conosco, que Teu Espírito Santo esteja aqui atuando, falando poderosamente ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É o capítulo 3, lição 3. Nós vamos estudar a Idade Média, que é de 590 a 1517. A Igreja da Idade Média, a Igreja Católica. As constantes guerras de conquista na Europa Ocidental no período da Idade Média atingiram profundamente a Igreja, que era então mais uma força política do que uma extensão do reino de Deus na Terra. O Papa tornara-se o senhor absoluto da Igreja, que se estendia por todo o território do antigo Império Romano. Aquele que antes dependia só de Deus, tornara-se agora um negócio de homens, né? Então, a Igreja da Idade Média, esse período se deu aí após ter acabado a perseguição da Igreja, né? Que foi no século IV. E aqui já vai do final do século VI, né, até o século XVI, tá? Então, a gente vai abranger todo o período da Igreja Católica até a Reforma Protestante, tá? Então, essa lição hoje abrange todo esse período, tá bom? Então, por que a Igreja Católica? A palavra católico quer dizer universal, né? Então, é a igreja realmente que Cristo fundou, uma única igreja, né? Sem rótulo, sem placa, sem nada. O Pai Senhor, missionário, Pai Senhor evangelista. Pai Senhor, professor. Pai Senhor, vou prestar esse livro para vocês aí, para vocês estudarem. A aluna não chegou ainda, enquanto isso vai. Tá. Não que ele encomendou, não. Não, que ele encomendou ainda vai chegar, vocês começam mês que vem, né, aquele livro. Tá. Bom, capítulo 3, a página 73, não é isso? 73. Então, isso, página 73. Então, esse período, né, é o período que a Igreja Católica ela vai estar em ascensão, né? Por que em ascensão? Porque a perseguição da Igreja ela cessa a perseguição da Igreja, fazendo um resumo, né, para vocês, né, das duas primeiras aulas que se passaram. A Igreja ela inicia com Cristo, né, com os apóstolos. Então, quando ela dá início lá no Pentecoste, é uma única igreja, né? É a Igreja de Cristo. Por isso se deu o nome, implantaram o nome católico, que a palavra católico quer dizer universal, quer dizer a única igreja, né? Então era uma única igreja. Só que o que acontece? Esse período dos apóstolos, depois da morte de Estevão e depois no final do século I, já no finalzinho do século I, né, onde João ainda era vivo, os imperadores de Roma, né, nós sabemos desde Nero que eles perseguiam a Igreja de Cristo. Então essa perseguição ela se tornou cada vez mais atroz, né? Ela foi uma perseguição muito violenta. Então, no início do século IV, veio um imperador chamado Constantino. Então esse imperador, ele faz o quê? Ele dá fim, ele querendo se apegar, né,
aos cristãos e tudo mais, querendo um reino de paz, ele diz, né, que vê uma bandeira escrita com uma cruz no meio e dizendo seguir esse símbolo, né? Então ele passa isso para o povo, mas com que o povo abraçasse ele. Então o que ele faz? Ele dá fim à perseguição. Então Constantino é aquele que vai dar fim à perseguição da igreja e vai estabelecer o cristianismo como religião oficial de Roma, né? Só que o que a gente vê? Roma sempre foi uma nação pagã que adorava muitos deuses, ídolos. E acho que eu trouxe daqui. O que aconteceu? Em questão disso, o que foi entrando na igreja sorrateiramente? A idolatria. Por quê? Não tinha mais ídolos, mas ele não podia fazer essa mudança brusca. Então o que ele fez com os pais da igreja, da sua época? Ele começou a convencê-los a dizer: rapaz, Pedro foi um grande homem, João foi um grande homem, Maria, mãe de Cristo. Vocês podem fazer uma imagem dela, vocês não vão estar idolatrando, vocês estarão venerando, honrando, né? Então, com isso, sorrateiramente, isso foi entrando dentro da Igreja Católica. E essa Igreja Católica deixou de ser simplesmente Igreja Católica para ser Igreja Católica Romana, né? Então, porque ela se uniu ao Estado, tá? Então, nós vamos aqui adiante na leitura. Eu li o primeiro parágrafo, vou para o segundo agora, onde está escrito declínio moral. Está na mesma página aí. Isso. Declínio moral. O declínio moral e espiritual pelo qual passava a igreja no período da Idade Média refletia-se em todos os seus aspectos, em todos os lugares. Veja, por exemplo, a situação da igreja na França, nos séculos 7 e 8, antes de Bonifácio, um missionário inglês introduziu nela um pouco de decência e ordem. A maioria dos sacerdotes era constituída de escravos foragidos ou criminosos que alcançaram a posição sacerdotal, sem qualquer ordenação. Seus bispados eram considerados como propriedades particulares e abertamente vendidos a quem oferecesse mais, né? Então aqui, esse período que agora a gente está estudando, já é o século 6, né, em diante. Aonde aqui, com consequência, tudo que aconteceu lá com Constantino, né, a igreja agora já entra em um estado de total corrupção, né, tanto espiritual quanto moral, e assim vai, né, a degradação da igreja pelo dinheiro, imoralidade e tudo mais, né? Então eles vendiam cargos, né? Hoje em dia acontece isso também em muitos lugares, mas nesta época acontecia exatamente isso. O bispado era vendido. Vamos supor, eu sou bispo, eu poderia falar para o evangelista André: não, André, você vai assumir meu lugar, vai ser bispo, né? Você me paga quanto para assumir o meu lugar? Então tudo era negociável, né, na igreja. Então vamos lá. O arcebispo de Rouen não sabia ler, seu irmão de Treves nunca fora ordenado, embriaguez e adultério eram os menores vícios de tal credo que havia apodrecido até a medula, né? Então a igreja, né, 6 séculos se passaram e agora a igreja está em total declínio espiritual. Não há nenhum exagero em dizer que por toda a Europa o número de sacerdotes envolvidos com escândalos era bem maior que os da vida honesta. Não somente prevalecia a ignorância e o abandono de seus deveres para com as paróquias aos seus cuidados, tais sacerdotes eram acusados de roubo e venda dos ofícios. O próprio papado, por mais de 150 anos, a partir de 890,
foi alvo de atos altamente vergonhosos e vis. O ofício antes honrado por Gregório I e Nicolau foi alvo de toda sorte de miséria. Alguns dos que ocuparam o trono papal foram acusados dos mais detestáveis crimes. Durante anos, uma família de mulheres ímpias dominou o papado, que era entregue a quem eles queriam. Pai Senhor, missionária. Pai Senhor, mano. Então vamos lá. Então aqui a gente já pegou, né, que a igreja ela estava totalmente corrompida, né? Não, ela tem o dela. No sentido moral, né, e espiritual. Então a degradação ela foi muito grande, tá, da igreja. Agora a gente vai ver aqui algo que é os concílios ecumênicos. O que era concílios, irmãos? Concílios era igual a gente tem reunião de obreiros. A gente não tem reunião de obreiros. Às vezes tem uma reunião de obreiro local, uma igreja que tem um ministério grande. E às vezes tem uma reunião de obreiros geral, né? Então, nessas reuniões de obreiros, era para tratar às vezes de assuntos específicos da obra de Deus. Então existiam os concílios, que era para tratar exatamente de assuntos específicos, tá? Aí a gente tem o terceiro de Constantinopla, né? É uma terra que, quando Constantino foi imperador, ele colocou o nome, né, deste lugar, colocou o seu nome, né, sendo chamado de Constantinopla. Doutrina das duas vontades de Cristo foi o tema que foi tratado nesse concílio. Aí, a missionária Ana, vocês não marquem não, que não é de vocês não. Marque aí uma resposta do questionário. Segunda Nicéia, em 787, sancionou o culto das imagens. Ela quer saber aqui que ela chegou. A página, fala a página para ela. 74. 74. Página 74, estamos aí em concílios ecumênicos. Aí a senhora vai marcar o segundo concílio aí, que é o Nicéia. Não, gente, esqueci o nome. 74, tá onde, pastor? Que hora? Aí. Segundo lugar. Então, nesse período já estava tendo, né, adoração às imagens, né, como imagem dos apóstolos, imagem de Maria, né? Então aqui foi sancionado, né, se tornou um dogma da igreja a adoração, o culto às imagens, tá? Em 787, ou seja, no século VIII, tá bom? O quarto de Constantinopla, em 869, cisma, né? Cisma é separação, é divisão, né? Um racha da igreja, final entre o Oriente e o Ocidente. Foi este o último ecumênico. Os posteriores foram apenas romanos, tá? Então, a igreja oriental, tá? Oriental, que é a igreja vindo da Palestina, desses lados, né? Ela se divide da igreja ocidental, que pega a parte da Europa, que é exatamente Itália, Roma, né? Então, esta parte, a igreja se divide. Então, a igreja agora se torna totalmente igreja católica romana, tá? Então, aí, daí em diante, os concílios não passam a ser mais um concílio geral, passa a ser só os concílios romanos. Eles agora se detêm como absolutos, como é até nos dias de hoje. Roma, em 1123, aí já é no século XII, decidiu que os bispos seriam nomeados pelos papas. Roma
né, Concílio de Roma, em 1139, esforço por remediar o cisma entre o Oriente e o Ocidente, né? Eles tentaram essa união novamente. Em 1179, para fazer vigorar a disciplina eclesiástica, né? E aí vem a excomungação, né? Que assim eles chamavam, que era nos nossos dias, nosso meio se chama exclusão, né? Então eles excomungavam, só que a excomungação deles era como se eles estivessem, né, na visão deles, fechando o acesso da pessoa para o céu, né? Então vamos supor, se o evangelista Joel se tivesse excomungado, não importa se o que ele se arrependesse, né, para a igreja ele era um condenado ao inferno, né? Então isso foram coisas que foram vigoradas em concílios assim, né? Roma, 1215, para cumprir as ordens de Inocêncio III. Leão, 1245, para resolver a contenda entre o Papa e o Imperador, né? Concílio de Leão, também em 1274, nosso esforço para unir o Oriente e o Ocidente, né? Eles foram tentando, porque qual era a visão? Eles serem absolutos sempre. Concílio de Viena, suprimir os templários. O que eram os templários, irmãos? Eram cavaleiros que lutavam pela igreja. Agora nós estamos tendo aqui não mais uma igreja que morria pela causa de Cristo, mas uma igreja que matava pela causa de Cristo, né? Uma igreja que eles introduziam cruzadas. O que eram cruzadas? Vamos supor, ali tinham os muçulmanos, eles iam lá, matavam os muçulmanos para tomar o território e implantar ali a religião cristã, né? Então, foi esse ápice que chegou à igreja no século XV, tá? Então, aí vem Constança, 1414 a 1418, para remediar o cisma papal. João Rus, reformador tcheco, foi executado e morto na fogueira, né? Nesse concílio aí, condenaram João Rus à morte, porque ele era um dos reformadores, porque esse período aqui já começa a entrar o período da reforma protestante. John Rus foi um dos reformadores que já não estava aceitando, né, os dogmas da igreja, porque não tinham base bíblica, como indulgências, né, e muitas outras coisas que eles usufruíam para arrecadar dinheiro, né? O que eram as indulgências? A indulgência, vamos supor, um parente meu morreu, então eu ia ao bispo da igreja ou ao papa e dizia: eu quero livrar a alma do meu parente do inferno, ou do... tem outra coisa que eles... a igreja católica... purgatório, obrigado. Do purgatório. Aí ele dizia: você vai pegar, vai comprar a sua indulgência, vai subir não sei quantos degraus de joelho, e quando você chegar lá em cima, a alma do seu parente estará livre do purgatório e estará indo para o céu. Mas primeiro não era questão de estar de joelho, andar de joelho, era questão de primeiro pagar. Ele tinha que pagar primeiro, e depois ele fazia o sacrifício, né, físico dele, mas sem pagar ele não podia fazer o sacrifício para livrar a alma do ente querido do purgatório ou do inferno. Penitência, eles falam. É isso aí. Para mim, o reformador era Martinho Lutero. Não, teve vários reformadores. Ele foi um dos principais. Então, né? o primeiro foi esse carinha aqui. John Rus. John Rus. Claro? Então ele foi morto numa fogueira, né? Foi queimado numa fogueira. Então, indulgência é o quê? Comprava? Comprava a salvação do ente querido.
Basileia, Concílio de Basileia, para reformar a igreja, doutrinas e dogmas. Né? Aí os reformadores já estão dando muita dor de cabeça a eles. Aí o Quinto de Roma, outro esforço pró-reforma. Né? Então isso aqui é só um resumo do que a gente do apanhado que a gente vai ter aí nessa aula. Vamos lá, o monasticismo. O que é o monasticismo, Pai Senhor Diácono Haroldo? É o ascetismo organizado. O que era isso? Era alguém que iria abrir mão, renunciar tudo, prazeres, qualquer tipo de prazer, né? Essa pessoa renunciaria. Tanto era sexual, como comer e tudo mais, né? Então essa pessoa renunciaria. Então daí veio o monasticismo, que era os monges, né? Que iriam viver isolados, né? Muitos desses em cavernas e tudo mais, né? Para ter uma vida dedicada espiritualmente falando, tá? Que hoje é os papas, né? Não, os monges mesmo. Existe ainda? Existe ainda. Existe ainda. O movimento começou no Egito com Antônio, em 250 a 350, que vendeu suas propriedades, retirou-se para o deserto e viveu solitário. Multidões seguiram seu exemplo. Chamava-se Mocareta. A ideia era ganhar a vida eterna, escapando do mundo e mortificando a carne em práticas ascéticas, ou seja, devota, mística, contemplativa, né? Então, o movimento espalhou-se até a Palestina, Síria, Ásia Menor e Europa, tá? Aí agora a missionária marca aí. No Oriente, cada um vivia em sua própria caverna ou cabana ou em cima de um pilar, né? Na Europa viviam em comunidades chamadas mosteiros, tá? Que é um tipo de convento, tá? Casa onde vivem em comunidade. Oi? Brasil tem? Brasil? Eu creio que sim, eu creio que deve ter sim. Eu não sei, mas eu creio que sim, Dividindo o tempo, depois eu até vou dar uma pesquisada sobre isso aí. Dividindo o tempo entre o trabalho e os exercícios religiosos. Tornaram-se numerosos, surgindo muitas ordens, frades e freiras, né? Aí veio a parte das mulheres também, né? Que também se dedicaram à mesma coisa, abstendo do casamento, relacionamento sexual, né? De ter uma vida boa. Então, abre mão de tudo aquilo que eles entendem que seja prazeroso, ou seja, vestir uma boa roupa, né? Colocar a autoestima lá em cima. Então tudo isso eles abrem mão. Por isso que se você ver uma freira, né, você vai ver que a roupa é a mesma para todas, né? Então isso tudo eles se reservando para abrir mão daquilo que eles supõem ser prazeroso para eles. Aí vamos lá. Aos mosteiros da Europa coube a realização do melhor trabalho que a igreja da Idade Média fez no tocante à filantropia cristã, literatura, educação e agricultura, né? Porque tinha uma vida dedicada, então eles tinham tempo, né, para tanto fazer a obra social, né, como estudar, né, e a educação, plantar. Então eles tinham essas atividades, né? O jejum, né? Mortificava bastante a carne com o jejum. Então essas eram as atividades deles. Aí vem, irmãos, o maometismo.
Maomé nasceu em Meca, 570 depois de Cristo, neto do governador, ofício que teria de exercer se não fosse usurpado, né, por outro. Quando o moço visitou a Síria, entrou em contato com cristãos e judeus, encheu-se de horror pela idolatria. Em 610 declarou-se profeta, foi repelido em Meca. Em 622 fugiu para Medina, aí foi recebido, tornou-se guerreiro e começou a propagar a fé pela espada. Em 630 tornou a entrar em Meca à frente de um exército, destruiu 360 ídolos e ficou entusiasmado com a destruição dessa idolatria, né, e morreu em 632, né, depois de Cristo. Então, quem era Maomé? A gente precisa entender aqui que Maomé também era tipo um monge, só que entrou por um lado totalmente equivocado, né? Então, aonde que a igreja já estava entrando também, que era tomar pela força, né? Forçar, obrigar as pessoas a serem cristãs. Então, era exatamente isso que estava acontecendo nesse período que nós estamos estudando, que é o período da Idade Média, tá? Aí vem um rápido crescimento. Em 634, a Síria foi vencida, em 637, Jerusalém, em 638, o Egito e em 711, a Espanha. Assim, dentro de pouco tempo, toda a Ásia Ocidental e o norte da África, berço do cristianismo, tornaram-se maometanos, né? Então ele acabou virando uma seita própria dele, né? Não tendo mais nada a ver com a igreja. Então, no caso, ele forçava as pessoas a ser católicas. Forçaram as pessoas a ser cristã, né? A ser cristão, mas ao lado dele. Só que agora, não, ele está forçando as pessoas a seguirem os ensinamentos dele, a seguir aquilo que ele propõe para as pessoas, o padrão de vida que ele queria levar. Ele queria obrigar a todos a viver naquele mesmo padrão, porque ele se declarou o quê? Profeta, né? Então agora ele vai ter muitos seguidores, né? Então só que agora... um ditador. Só vai no que ele... Isso aí. Só que agora a gente não tem aqui uma igreja, a gente tem aqui uma seita, tá? Os maometanos se tornaram uma seita. Eles não seguem a Cristo, eles seguem a Maomé, tá? Então vamos lá. Maomé surgiu num tempo em que a igreja se paganizava com o culto de imagens, relíquias, mártires, santos e anjos. Os deuses da Grécia haviam sido substituídos pelas imagens de Maria e dos santos, né? Em certo sentido, o maometismo foi uma revolta contra a idolatria do mundo cristão, castigo de uma igreja corrupta e degenerada. Em si mesmo, porém, foi um flagelo pior para as nações por ele vencidas. É uma religião de ódio, foi propagada pela espada. Aí a missionária Mark incentivou a escravatura e a poligamia e a degradação da mulher, né? Incentivou a escravatura. Isso aí, a poligamia, ou seja, Casamento duplo. isso, casamento com mais de uma mulher, né? Salomão 2, 3. diga. Então ele colocou isso e a degradação da mulher. Como assim? A mulher passava a ser um objeto. Hoje ele poderia ter uma, amanhã ele poderia ter outra, e aquela não serviria mais para ele, né? Então foi assim, isso que ele impôs, né? Então criou as regras dele, né? Espertinho criou as regras dele. Então vamos lá. Igual o test drive. Vamos pro próximo. Próximo. Graças a Deus que não existe mais isso. Caso vai ficar até o final agora. Vamos lá. Carlos Magno e o papado.
Aqui, Carlos Magno, irmão. Quietinho. Carlos Magno. Pianinho, isso aí. Oi? Aham, é. Ele nem ouviu, ele nem ouviu. Ah, meu Deus. Próximo não. Deixa mais. Uau, segue o fluxo. Vamos lá. 738 a 814 destruiu o império dos Lollardos. Tá? Lollardos era um movimento político e religioso liderado por John Wycliffe. Né? Então, esse era um movimento. John Wycliffe também foi um reformador. Tá? Então, confirmou e aumentou os estados papais e se declarou rei da Itália. Foi coroado imperador do Santo Império Romano pelo Papa Leão III. O reino compreendeu a maior parte da França e quase toda a Alemanha, a Suíça, a Itália e outros estados modernos. Os missionários católicos tinham apoio das armas civis para exterminar a heresia e o paganismo. Então aqui, esse cenário aqui, é tudo a base da força, da guerra, né? Então, vamos supor, invadir um local, vamos supor, ali, fazer uma suposição, aqui a reta nova é cristã, a reta velha é totalmente espírita, ou é muçulmana, vamos botar assim, muçulmana, né? Então, o pessoal aqui que era cristão, eles invadiam lá para tentar forçar, é igual guerra de facção, né? Para tentar forçá-los a serem cristãos na marra, né? Então, com isso, matavam pessoas, torturavam pessoas para amedrontá-los e forçá-los eles serem cristãos. Mas, pastor, os cristãos da igreja faziam isso? Faziam. Exatamente isso. Né? Quem não viu o filme do Martim Lutero, se ver, vai ver parte, né, desses massacres aí que a Igreja Católica, né, fazia. Né? Então não era pouco, né? Era muito. Né? Então vamos lá, agora. O cisma da igreja, divisão entre a Igreja Católica Ocidental e Oriental. Tá? Foi quando a igreja ela se dividiu. Aí tem as cruzadas. As cruzadas eram o quê? As cruzadas eram exatamente isso. É quando eles iam, né, para um certo lugar com um propósito de, através da guerra, conquistar aquele lugar e tornar aquele território um território cristão. Né? Tem um filme também, esse filme, acho que ele não é cristão, mas ele é histórico, que é A Cruzada. É bem antigo, quem já viu esse filme, A Cruzada? É um filme que vai mostrar a guerra entre Jerusalém, os cristãos, a igreja, e os muçulmanos. Né? Por quê? Hoje, Jerusalém não tem um templo. O que tem em Jerusalém lá? Uma mesquita muçulmana em Jerusalém. Parte de Jerusalém é muçulmana. É o Islã que está lá em Jerusalém. Né? Existe, onde que os cristãos, né? Os cristãos não, os judeus adoram em Jerusalém? No Muro das Lamentações. É lá o local do culto deles hoje. Né? Então o único local que tem lá é a mesquita muçulmana. Tá? Então por que isso? Por causa das guerras que teve no século XI, século XII, tá? Entre Jerusalém e os muçulmanos. Esse filme mostra exatamente. Depois deve ter até no YouTube, porque é muito antigo, né? Então deve estar disponibilizado no YouTube. Então era certo de A cruzada. O quê? Era As cruzadas era quando eles iam, era uma empreitada que eles faziam para conquistar territórios. Tá? Então isso sempre existiu nesse período aí do século XI, XII, tá? Isso era implementado. Até o século XVI, né? Eles faziam essas cruzadas. Agora vamos lá. A Inquisição,
Por aí vai para a Inquisição. Só me diga qual é a página. Inquisição, É a página 79. 7,9. Então vamos lá. A Inquisição, denominado Santo Ofício, tá? Lembra que tem, na época de Cristo, tinha o Sinédrio, né? Foi lá que Jesus foi julgado na madrugada e condenado. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o local onde se julgava aqueles que eles julgavam que estavam pregando heresias, que estavam pregando blasfêmias, estavam blasfemando contra a lei mosaica, contra Deus e tudo mais, né? Então, Jesus foi condenado no Sinédrio por qual pecado? Né? Ele está sendo condenado no Sinédrio por blasfêmia. Tá? Então, essa foi a condenação de Cristo, porque ele dizia, né? E é claro que ele era, a gente sabe disso, o Filho de Deus. Então, para os judeus ali, os fariseus e os saduceus, isto era uma blasfêmia, alguém humano dizer que era Deus, né? Então, essa foi a condenação de Cristo. Então, a Igreja Católica agora cria também um tribunal, que se chama a Inquisição, tá? Então, vamos lá. Foi um antigo tribunal eclesiástico estabelecido pela Igreja Romana com o propósito de investigar e punir o que seus juízes classificavam de crimes contra a fé católica. Um dos mais vergonhosos capítulos que a Igreja Romana legou à história e que jamais será esquecido diz respeito à instalação e o funcionamento implacável dos terríveis tribunais da Inquisição, que levaram ao suplício, né? Suplício é tortura, né? O sofrimento e a morte de dezenas de milhares de vítimas. Não é exagero, irmãos. Foram exatamente isso. Dezenas de milhares de vítimas que foram condenados neste tribunal da Inquisição. Aí a senhora vai fazer uma marcação agora. Marca essa palavra, a Inquisição. O que eu vou ler agora... Obrigado. O que eu vou ler agora não precisa marcar, tá, missionária? Foi instituída por Inocêncio III e aperfeiçoada sob o segundo Papa que se seguiu, Gregório IX. Aí a senhora volta a marcar. Era o tribunal a qual incumbia prender e castigar os hereges. Bom? Na visão deles, hereges na visão deles, tá? John Hus, ele foi condenado pela Inquisição, né? Então, qual era a condenação? Dependendo da heresia, né, que ele julgava ser heresia, era ser morto pela fogueira, né? Então eles, como era essa condenação? Eles amarravam a pessoa no poste, colocavam as lenhas em torno da pessoa, faziam um chapelão daquele de mago assim, né? E botava desenhos de demônios, né? Naquele chapelão, colocando aquela pessoa como um bruxo, né? E queimava aquela pessoa ali viva, né? John Hus, quando foi preso no poste, ele grita e diz: atei logo fogo, né? Acendam logo essa fogueira, porque ela me fará me unir a Cristo, né? Então, quando a fogueira foi acesa, quanto mais a intensidade do fogo ia aumentando, ele foi louvando, cantando, até que o seu corpo foi consumido pelas chamas, né? Então, na verdade, foi um dos primeiros mártires, né? Um dos primeiros nesse período da Reforma aí. Da Reforma, porque
Até chegar a reforma, até chegar lá na... Martim Lutero. É. Né? Então, o que acontece? Martim Lutero, ele não foi morto, né? Não foi morto por causa desse tribunal. Tentaram, né? No filme vocês veem ali claramente, tentaram, né, condenar ele, mas só que teve um rei, né, que se apreciou muito a ele, né? Então ali os súditos deles tudo votaram contra, né, a condenação dele, de Martim Lutero. Então, onde foi a reforma teve força naquela situação ali, tá? Ele não voltou atrás, ele se manteve firme, né, porque ele fez 95 teses contra a Igreja Católica e fixou na porta da igreja, né? Então, vamos lá. O auge do poder papal. O monge Hildebrando, que se pontificou, né? Ele se tornou papa, tá? De 1073 a 1085, com o título de Gregório VII, foi um dos mais poderosos papas. Ele cria que seu poder não estava apenas sobre a igreja, mas também sobre reis, imperadores, príncipes e sobre todos os que estivessem sujeitos a estes. Ele exerceu autoridade sobre governos distantes e se serviu da legislação da igreja para solucionar problemas difíceis. Ele fez do Papa o maior de todos os governadores do Ocidente. Esse célebre Papa, assim que subiu ao trono pontífice, publicou as suas máximas, nas quais transparece o mais ferrenho despotismo, né? Ou seja, sistema de governo que se funda no poder de dominação sem freios, ou seja, tirania, né? Essas famosas máximas de Hildebrando têm sido consideradas desde então a essência do papado. Dentre outras, podemos destacar que o Papa é a única pessoa deste mundo cujos pés devem ser beijados por príncipes e soberanos. Que o Papa tem autoridade para depor imperadores e privá-los de sua dignidade imperial. Aí a senhora vai marcar agora, tá? Que a Igreja Romana nunca errou, nem jamais errará, como a Escritura testifica. Tá? Então, isso eram as máximas que eles implantaram na Igreja Católica, né? Que a Igreja Romana nunca errou, nem jamais errará, como a Escritura testifica. Né? Então, na verdade, a Escritura nunca testificou isso, né? Jesus chamou os apóstolos que iniciaram a igreja, que eram pessoas falhas, que deram até, né, trabalho a Cristo, bastante trabalho, né? Foi 3 anos discipulando eles, mas 3 anos trabalhosos. Eram discípulos que davam trabalho, que erravam constantemente. No final de né? tudo, Pedro ainda negou. O João queria que Jesus mandasse fogo do céu, matasse todo mundo lá, que não receberam ele, né? Então, foram trabalhosos. Então, a igreja, né, nunca podemos dizer que a igreja não erra. Né? Qual é a igreja que nunca errou? Né? Então, ao ver deles, só a Igreja Católica que nunca errou e que jamais errará. Né? Então, vamos lá. Aqui, irmão, irmão Joel está chegando agora, né, o evangelista André, a missionária Cristiane. Essas marcações, né, acho que vocês já pegaram, são as respostas do questionário. Né? Então, eu deixo sempre marcado aí para vocês, né, para responderem. O que eu sempre peço aos irmãos, o livro de vocês ainda não chegaram, né, mas quando vocês iniciarem com o livro de vocês, eu sempre peço que leiam, porque se vocês perceberam aqui, tem algumas partes que eu pulo, porque não dá para o tempo, né, não dá para a gente absorver toda a leitura do livro, no básico, e no médio então nem se fala, né, algumas matérias do médio dá,
mas tem algumas matérias como esse último que nós estudamos, que foi cultura bíblica, né, que são 112 questionários, não dá. No mínimo, se a gente for esforçar muito, umas 3 horas de aula, né? Então, é bem puxado. Então, tem algumas partes que a gente pula, né? Então, por isso que a gente às vezes pede para os irmãos lerem. Por quê? Pode ser que eu tenha pulado alguma coisa que você tenha dúvida. Aí você fala, poxa, pastor, tinha uma dúvida ali na página tal, tem como o senhor ir lá nessa página? Aí a gente vai lá naquela página, né, para tirar a dúvida, tá bom? Então a gente vai corrigir esse questionário aí. Primeiro questionário. Tá em qual página esse questionário aí? 82. 82? É 82? É? Página 82. Então vamos lá. Questão de número 1. Concílio ecumênico que sancionou o culto das imagens. Sabe qual foi, evangelista Joelson? Nicéia, isso aí. Agora o 2 é da prova, tá, missionária? A questão 2 é da prova. Aí eu dou até a questão que cai na prova, fica facinho para vocês. O maometismo incentivou, qual é a resposta aí, missionária Cristiane, sabe qual é? Ah, eu sei. A escravatura, a poligamia e a degradação da mulher. Isso aí, é D, né? Ali. D de dado, isso aí. Então vamos lá. 3. Que a igreja romana nunca errou, nem jamais errará, como a escritura testifica, é uma das máximas de... Responde então aí, diaconisa Renata. Que é? Como é que é? A 3. Como é que é? Fala de novo. Aí, ó. Que a igreja romana nunca errou, nem jamais errará, como a escritura testifica, é uma das máximas de... Isso daqui eu não sei não. Você me perguntou pra você. Foi a última resposta. Acabou de falar aqui. Acabou. Qual foi mesmo? Evangelista Joelson, então. E o Debrando, isso aí. C. Esse nome eu não ouvi não, hein? Foi falado aqui? Foi. Agorinha. Vamos lá. Questão de número 4. É da prova, tá? A Inquisição era o tribunal a qual incumbia apoiar e incentivar hereges não católicos. Certo ou errado, missionária? Errado. Errado? Por quê? Acho que tá errado. Por que tá Não, errado? porque ó, era o tribunal que incumbia apoiar e incentivar a herege não católica. Ele que condenava. Acabou de ler isso, eu li. Vai condenar. Tá certo? Tá certo? Tá certo. Tá certo, Ana. Tá certo. Ok. Então nós vamos aí para a segunda parte. Esse aqui é da prova, pastor 4? Isso. Ih, não, perdão, tem a 5 ainda. Perdão, é que no meu está invertido aqui. Tem a 5. Os monasticistas do Oriente, é da prova, a 4 é da prova. Os monasticistas do Oriente viviam em suas cavernas ou cabanas ou em cima de um pilar. Evangelista André, tá certo? Tá certo. Tá certo, isso aí. Não, acertou. Vamos lá. Depois desse acerto aí, né? Foi a garganta. Perguntaram se tem mosqueiro no Rio ou no Brasil. Viu aí? Tem, no Rio tem e em São Paulo também tem. Aí, viu? Mosteiro de São Bento no Rio. É bom você saber que se Jesus me levar, você mora lá. Então vamos lá. O declínio do poder papal. Vai esperando, né, Rona? Duvido. Ela deu até calor, né? O declínio do poder papal. Depois de o papado ter sofrido algumas perdas de influência durante os fracos pontificados de alguns papas, Bonifácio VIII subiu ao trono, possuía as ideias e o espírito de Hildebrando e Inocêncio III e julgava poder ultrapassá-los. Seu propósito era ser o governo supremo da Europa, tanto como espiritual, isto é, queria ser imperador e papa.
Quando, porém, tentou realizar as suas ideias, defrontou-se com dois reis poderosos, Eduardo I da Inglaterra e Felipe o Belo da França, né? Então, aí a igreja perdeu, né, o apoio por causa de toda esse desejo, né, pelo poder, né? Então, Não está passando mal. oi? Eles começaram a perder o apoio. E nesse perder o apoio, A luz tem que ligando aqui. Não, não tem ligando não. Vai passar. pode ligar ali, liga no fraquinho ali. Pode deixar. Não, vira mais. Não, vira. Ah, Isso. a gente fica se aguardando o livro aqui. Então vamos lá. Então esse declínio começou por causa, né, desse desejo deles de poder. Então com isso eles perderam os apoios dos reis, né, a qual eles queriam ser papa e serem imperadores, né? Eles queriam dominar verdadeiramente. Então com isso a igreja começa a entrar em declínio, tá? Aí vem o grande cisma papal, forçado pela exigência da opinião pública, provavelmente forçada ainda mais pela insistência daquela mulher extraordinária, Catarina de Sena. Gregório XI, em 1377, voltou a Roma. Pouco depois da eleição de seu sucessor, em 1378, um papa rival foi escolhido pelos cardeais franceses e levado à corte papal em avião. Por mais de 30 anos houve dois papas, um em avião e outro em Roma. Algumas nações reconheciam o de Roma, outros o de avião. A contenda e a discórdia dominaram toda a igreja. A situação era tão intolerável que os cardeais de ambos os papas convocaram um concílio geral para acabar com o cisma. Concílio este que se reuniu em Pisa em 1409 e escolheu um novo papa, tá? Então acabaram com essa divisão, tirando os dois papas que existiam na época e escolhendo um outro papa que seria papa sobre todos eles, tá? Agora a gente vai ver aqui a revolta dentro da igreja, a aurora da reforma, ou seja, quando a reforma vai começar, né? Então a gente tem esses dois reformadores, que é João Wycliffe e João Rus, que nós já até falamos um pouquinho deles. Esse João aí, o segundo, é reformador também? É, reformador também, é esse que eu falei que morreu na fogueira. A gente vai ler. Não, o João Luiz eu sei, agora o outro é esse aqui. Todos dois. Então vamos lá. John Wycliffe, 1324 a 1384. Foi o primeiro precursor da reforma e era professor de Oxford. Conhecendo a palavra de Deus e desejando salvar o seu país da tirania papal, ele escreveu tratados em defesa da verdadeira fé e também traduziu quase toda a Bíblia para a língua inglesa, tendo por base a Vulgata, né? O que é a Vulgata? É a tradução da Bíblia para o latim, tá? Se chama Vulgata. Então era essa tradução que os católicos usavam na época. Então os reformadores o que começaram a fazer? Começaram a traduzir a Bíblia do latim para as línguas de origem, tá? Por quê? Porque o latim era uma língua que somente quem estudava conhecia, e era só os papas, os bispos, né, os padres que conheciam o latim. Então o que isso fazia? Com que ninguém tivesse a Bíblia, somente eles. Então eles pregavam e ensinavam o que queriam, porque ninguém tinha acesso. Então os reformadores o que começaram a fazer?
traduzir a Bíblia da tradução da Vulgata para o idioma de origem deles. Tá? Esse produto do Lutero. Oi? Esse produto do Lutero. Também, Tá falando. a tradução da Bíblia também para o inglês. Para o alemão, perdão. Então vamos lá. Para essa gigantesca obra, ele reuniu palavras-chave dos 200 dialetos falados em sua pátria, tornando-se dessa forma um dos formadores da língua inglesa. Ao morrer em 1384, sua grande obra foi continuada por João Purvey e concluída em 1388. As cópias dessas Bíblias foram objetivas de grandes queimas públicas nos anos de 1410 e 1413, mas pelo menos 170 delas ainda existem até hoje. Aí a senhora vai marcar agora. Wycliffe pregava contra a dominação espiritual do clero e a autoridade do Papa. Né? Clero é como que a gente hoje tem ministério. Né? Então, clero para eles era bispo, eram padres, tá? Então, isso era o clero da igreja. Tá bom? Então, até clero e autoridade do Papa, a marcação. Opunha-se à existência de papas, cardeais, patriarcas e frades. Atacou a transubstanciação. Tá? O que era a transubstanciação? É que quando orava, né, o corpo, a hóstia, se transformava no corpo de Cristo. Tá? Então, pastor, mas não é isso? Não, na verdade não é. Né? Esse é um ato simbólico. Ela passa a simbolizar o corpo de Cristo. O suco de uva passa a simbolizar. É claro, não é mais algo comum depois de orado. Né? É algo santo. Né? Depois que foi orado, é algo santo. Mas não existe essa transformação no corpo real, físico de Cristo. Tá? Então a Igreja Católica ela apregou isso até os dias de hoje. Tá? E a confissão auricular, né? Então ele começou a combater isso. Confissão auricular existe até hoje na Igreja Católica, em que a pessoa vai lá se confessar ao padre, né? Só o padre vai ficar sabendo daquilo, né? E então ele começou a atacar aquilo. Por quê? Qual é o problema do confessar? Não está no confessar. O problema está em o padre dar o perdão como Deus, né? E exigir, você reza ali 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, né? E depois você vai estar perdoado. Hoje é assim, antigamente não. Você vai pegar lá um chicote, você vai dar 10 chibatadas de um lado nas suas costas, vai dar 10 do outro, né? E vai rezar não sei quantas Ave Maria, né? Vai carregar a imagem do santo tal, vai né? ajoelhar no milho. Oi? Vai ajoelhar no milho, né? E aí sim você vai estar perdoado, né? Então era isso que ele estava combatendo, né? Porque até hoje, claro, confissão de pecado é bíblico, né? Confissão de pecado, isso é bíblico, tá bom? Mas o que ele está combatendo é isso. Vamos supor, eu liberar o perdão como eu tivesse autoridade de Deus para liberar o acesso seu para a presença de Deus, né? Então, na verdade, claro, a gente libera o perdão pessoal, né? Vamos supor, o evangelista André me entristeceu, né? E ele me pede perdão e eu libero o perdão, isso é pessoal. Mas eu liberar o perdão, se ele ofendeu a Deus, né? Ele entristeceu a Deus, eu não tenho esse poder, né? De liberar o perdão para ele daquilo que ele fez contra Deus, né? Então, isso era o que o padre fazia. Então, era isso que esse reformador estava combatendo, tá? E confissão auricular defendeu o direito que o povo tinha de ler a Bíblia
porque o povo não podia, por isso que a Bíblia estava em latim. Seus adeptos chamaram-se Lollardos. Tá? Jerônimo de Praga, nobre e piedoso, ao visitar a Inglaterra e conhecer a verdade mediante os luminosos e instrutivos escritos de Wycliffe, levou alguns para a Bavária. Tá? Então esse foi um dos primeiros que preparou o caminho para a reforma. Aí a gente vai ver John Hus, que nós falamos um pouquinho sobre ele. Tá? Vamos ler que aqui está mais explicado. Ele viveu de 1369 a 1415. No caso, aqui está certo? O Wycliffe veio primeiro do que o outro? Isso, primeiro, ele preparou o caminho. Tá? Então vamos lá. O segundo dos precursores da reforma parece ter tido um verdadeiro arrependimento em sua juventude. Mais tarde, ao ler os escritos de Wycliffe, percebeu as riquezas da vida espiritual e tornou-se pregador muito popular. Multidões se reuniram para ouvir dos lábios dele o evangelho pregado na língua materna. Dirigia-se ao povo como um pai aos seus filhos e com muito carinho e bondade assistia aos aflitos e necessitados. Reitor da Universidade de Praga, Boêmia, foi um estudante de Wycliffe, cujos escritos haviam penetrado nesse país. Tinha entre seus ouvintes a bondosa rainha Sofia, que muitas vezes ia à igreja a fim de ouvir o famoso pregador, o professor João de Usnes. Apesar de ser grande sua influência, tanto em virtude de suas poderosas mensagens bíblicas, quanto pela sua maneira piedosa de viver, o anátema do Papa e do Bispo caiu sobre Hus, de sorte que em Praga ninguém podia ser batizado, casado ou sepultado dentro da religião católica. Em 1414, teve início em Constantinopla um concílio geral a que compareceram os mais altos dignitários eclesiásticos da Europa, a conselho do imperador Segismundo e um salvo-conduto por este assinado, Hus dirigiu-se ao concílio, né? O que era um salvo-conduto? Era uma licença escrita, concedida por uma autoridade para alguém viajar, tá? De um território para outro livremente. Por este assinado, João Hus dirigiu-se ao concílio. A sua intenção era avistar-se com o Papa e expor perante ele o seu caso, mostrando que nem ele, nem a sua pátria eram hereges. Mas Hus se enganara. Ao chegar a Constança, em novembro de 1414, prometeram-lhe uma audiência com o Papa, mas em vez de cumprirem a palavra, o encerraram numa cela escura e mal cheirosa de um mosteiro dominicano. Mais tarde foi transferido para uma das torres do palácio do arcebispo de Gothenburg, onde muitas vezes foi algemado de pés e mãos. A comida era miserável, o que mais fazia piorar a sua saúde. Os seus inimigos tudo faziam para atormentar, mas o menor padre de Cristo, como ele chamava a si mesmo, suportou tudo pacientemente, orando pelos que o maltratavam. 2 dias depois do último interrogatório, Hus escreveu seu testamento espiritual aos crentes da Bavária. Na reunião de 6 de julho de 1415, tá? Se passou aí mais de seis meses, o concílio condenou Hus à morte por crime de heresia e de muitas outras coisas. Despiram as suas vestes sacerdotais, que lhe haviam vestido para a ocasião, deram-lhe também um cálice, o que logo lhe foi tirado,
com a expressão: maldito o justo que abandonaste o caminho da paz, tiramos-te agora o cálice da redenção. A horrível cena terminou com todos os presentes exclamando em coro: agora entregamos tua alma ao diabo. Ao que Rus respondeu: porém eu a encomendo nas tuas mãos, Jesus Cristo, porque a remiste. Em seguida colocaram-lhe sobre a cabeça uma mitra alta de papel, com 3 terríveis desenhos de demônios, e com a inscrição heresiarca. Assim vestido, o mártir de Bavária foi conduzido sob forte escolta ao lugar do martírio. Ao aproximar-se da fogueira, viu uma mulher apanhando alguns pequenos camos secos e juntando-os à lenha, e exclamou: santa simplicidade, né? Ou seja, o que é isso? Qualidade do que é simples, né? Ou ingênuo, né? Ele falou santa ingenuidade, né? Para aquela mulher que estava ali levando aquela lenha. Ligado com uma cadeia de ferro enferrujada ao pescoço, deram-lhe a última oportunidade de salvar a vida, mediante a negação de tudo o que havia ensinado e escrito. Mas ele, olhando para o céu, respondeu: Deus é minha testemunha, de que nunca tenho ensinado ou pregado o que falsamente me tem sido atribuído por falsos testemunhos. Com a minha pregação, meu ensino e meus escritos têm desejado apenas uma coisa: a conversão dos homens. Nessa verdade, o evangelho que tenho ensinado e pregado, quero alegremente morrer. Assim, vencidos pela inabalável firmeza de Rus, seus algozes atearam fogo na lenha. Enquanto as chamas cresciam, Rus cantava em voz alta: Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Depois, não podendo mais cantar por causa do furor das labaredas, passou a orar até render o espírito. Inimigos da verdade queimaram na mesma fogueira as roupas de Rus e lançaram no rio as suas cinzas, mas o clarão daquela fogueira jamais se apagou. Hein? Aí veio outro Savonarola, né? Por isso que eu falo que esse livro é muito bom, irmãos. É um livro que serve para, né, ficar de cabeceira, né, para pesquisa, né, contínua, né? Essa aí é a história da igreja. Savonarola, em Florença, na Itália, pregava como um dos profetas hebreus. As vastas multidões que enchiam sua catedral contra a sensualidade e o pecado da cidade contra os vícios do Papa. A cidade penitenciou-se e se reformou, mas o Papa Alexandre VI procurou de todos os modos salientar o virtuoso pregador, né? Ou seja, tornar ele visível. Tentou até suborná-lo com um chapéu cardinalício, né? Fazendo ele se tornar um cardeal, mas em vão. Savonarola foi enforcado e queimado na grande praça de Florença, 19 anos antes das 95 teses de Lutero. Aí vem outros precursores da reforma. Temos os petrobrucianos. Aí a senhora vai marcar aí, que é uma resposta. A senhora vai marcar petrobrucianos, tá? Aí tem um quadrinho aí que vai arnaldistas. Esse de baixo é albigenses e cartaros não marca. Vai marcar
anabatistas. Tá? Essas três marcações é uma resposta do questionário. Uma só. Aí embaixo de petrobrucianos, a senhora vai marcar também a outra resposta. Fundado por Pedro de Brus, discípulos de Abelardo, em 1110. Tá, marca isso aí. Na França rejeitavam a missa, sustentavam que a comunhão era um memorial e que os ministros deviam casar-se. Tá? Então, já existia aí alguns pontos que a igreja criou como dogma, como lei da igreja, que as pessoas não aceitavam. Né? Era como um papa, um padre, um cardeal, um bispo. Tem que ver qual é a página. 88. Outros precursores da reforma. Achou? Achou? Aí vamos agora os arnaldistas. Arnaldo de Brescia, em 1155, discípulo de Abelardo, pregava que a igreja não devia ter propriedade, que o governo civil pertencia ao povo, que Roma devia ser liberta do domínio do Papa. Foi enforcado a pedido do Papa Adriano IV. Né? Então, isso era uma tese só, que esses homens, esses pré-reformadores citavam e eram condenados pela igreja. Tá? Aí tem os albigenses e os cartaros. Tá? Vamos aqui no anabatistas. Apareceram através da Idade Média em vários países europeus sob diferentes nomes. Em grupos independentes representavam uma variedade de doutrinas, mas de ordinário eram fortemente anticlericais. Rejeitavam o batismo de crianças, dedicavam-se às escrituras e combatiam pela absoluta separação entre a igreja e o Estado. Numerosos na Alemanha, Holanda e Suíça, no tempo da Reforma, perpetuavam ideias recebidas de gerações anteriores. Era um povo calmo e genuinamente piedoso, mas foram rudemente perseguidos, especialmente nos Países Baixos. Tá? Então, reformadores que tinham as suas teses contra a Igreja Católica. Aí agora, a Renascença, é para marcar também. Marca aí a Renascença e o que está embaixo. Movimento cultural que se iniciou na Itália e se propagou pela Europa nos séculos XV e XVI. Ok? Resultado em parte das cruzadas, da pressão dos turcos e da queda de Constantinopla. Ajudou o movimento da reforma, surgiu uma paixão pelos clássicos antigos, vastas somas foram gastas no conhecimento de manuscritos e na fundação de bibliotecas. Exatamente nesse tempo foi inventada a imprensa. Seguiu-se uma mudança de dicionários gramáticos, versões e comentários. Estudavam-se as escrituras nas línguas originais. Um conhecimento novo das fontes da doutrina revelou a grande diferença que havia entre a singeleza motiva do Evangelho e a estrutura eclesiástica que se dizia fundada sobre ele. A reforma veio a realizar-se devido ao contato da mente humana com as Escrituras. E o resultado foi que a mente humana se emancipou da autoridade clerical e papal. Né? Então, quando o povo começou a ler a Bíblia, né, graças a esses reformadores, os precursores da reforma, que começaram a traduzir a Bíblia, tirar ela do latim, e assim as pessoas foram tendo acesso, e aí foi tendo
a reforma, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse libertará é em muitos sentidos, porque você não passa a ser uma pessoa alienada quando você ler a Bíblia, conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, né? Então, por isso a reforma foi vindo, porque eles olhavam e diziam, poxa, adoraram uma imagem, mas a Bíblia condena isso, né? Então eles olhavam, cobrar para alguém ser salvo, a Bíblia condena isso. Purgatório, de onde eles tiraram isso na Bíblia, né? Então eles foram lendo e combatendo, né, todos os ensinamentos da Igreja Católica. Até pouco tempo, até 30 anos atrás, os padres diziam para a gente ler Bíblia não. Eles já estudavam para isso, não precisava ficar carregando Bíblia, não fosse desodorante no braço, não. Eles já estudavam para isso e eles ensinavam a gente. É isso aí. Aí Nunca veio foi. passar pela visão deles, né? É isso aí, sempre foi assim. Então vamos lá. Agora, Erasmo, né, 1466 a 1536, homem de vastíssima cultura e autor muito popular da Reforma, sua grande ambição foi libertar os homens de ideias falsas a respeito de religião, e achou que o melhor meio para isso era voltar às Escrituras. A edição que fez do Novo Testamento grego forneceu aos tradutores um texto acurado com que pudessem trabalhar. Crítico implacável da Igreja Romana, deleitava em ridicularizar os homens profanos de ordens sacras. Ajudou muita a reforma, mas nunca aderiu a ela, né? Então ele era um reformador daquele em cima do muro, né? Queria agradar a ambos os lados, mas ajudou bastante a reforma, tá? Aí vamos lá. Início da Revolução Protestante. A igreja hierárquica, com sua organização aperfeiçoada, havia se corrompido a tal ponto que constituiu no maior encrave a evolução de civilização moderna. No processo revolucionário surgiu o Renascimento, que marcou a ruptura definitiva com o medievalismo, né? O amor pela Idade Média, né? E abriu novos aspectos da vida então ignorados. 3 mundos novos apareceram. Primeiro, o vasto mundo greco-romano do passado, a sua literatura, a ciência e religião. Segundo, o mundo subjetivo dentro de cada indivíduo e nas suas possibilidades inatas, ou seja, que não nasceram, e latentes, o mundo das emoções. Terceiro, o grande mundo físico aberto pelos descobertos geográficos, né? As descobertas de nações como a América, Brasil e tudo mais. Alguns historiadores classificam o movimento religioso da Alemanha de reforma. Outros lhe chamam Revolução Protestante. Foi uma reforma que fez voltar aos seus adeptos os 4 princípios fundamentais do cristianismo primitivo. As Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. A justificação pela fé, não pelas obras. O sacerdócio de cada crente, ou seja, o direito de cada crente e sem intermediário a presença de Deus, né? Então eu tenho acesso direto, cada um dos irmãos tem acesso direto à presença de Deus. Não é o pastor que lhe conduz à presença de Deus, né? Então é você, o sacerdócio, ele está sobre cada um de nós, né? Porque o que era o sacerdote? O sacerdote é aquele que levava o povo a Deus. Então, como eu exerço o sacerdócio hoje? Levando a minha própria vida a Deus, né? Então, esse é o sacerdócio que Deus dá
a cada um Sem de exceção. nós. Isso aí. Erros que exigiam a reforma. Aí vocês vão marcar, a senhora vai marcar. Os 3 erros principais que necessitavam de ser extirpados da igreja romana eram o sacerdotalismo, aí vai fazer a outra marcação aí, a união da igreja com o Estado, a anulação da autoridade da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. O sacerdotalismo, para a gente entender o que é. Colocando a salvação e a comunhão com Deus inteiramente na mão dos sacerdotes. Então eram os sacerdotes que diziam: Rafael está salvo ou está condenado? Né? Haroldo está salvo ou está condenado? Então eram os sacerdotes que diziam. Né? Então esse foi um dos motivos da reforma, combater exatamente isso. A união da igreja com o Estado, ou seja, a ideia de que a igreja e o Estado devem coincidir em todos os seus propósitos. Se fosse assim, hoje, a igreja evangélica hoje estava perdida, né? Se fosse ter a união com o país, né? Então, a gente vai ver exatamente isso. Então, a igreja, ela é a parte, né, da política do nosso país. Né? Ainda que a gente apoia, a gente quer o bem da nação, né? Mas igreja é igreja, a nação é nação. A igreja tem a incumbência de orar pela nação. A igreja tem a incumbência de orar pelas autoridades. Mas a igreja não pode ter uma ligação, né, com a nação em si. Ok? Ou com aqueles que governam. A anulação da autoridade da Bíblia Sagrada. Conclui-se, portanto, para a realização de uma reforma da cristandade, no princípio do século XVI, era a abolição do sacerdotalismo, a separação da igreja do Estado e a reintegração das Escrituras em sua posição de autoridade suprema e permanente como guia único da fé e prática. Porque aqui, irmão, a autoridade não era da Bíblia, era do Papa, né? Então a autoridade da igreja, nesse contexto aqui, era exatamente do Papa. Então por isso se criaram dogmas, doutrinas que não existiam, como indulgência, a Inquisição, o purgatório, né? E foram criando essas leis, né, dentro da igreja. Hoje em dia, essas igrejas de pessoas homossexuais e tal, será que a Bíblia deles são a mesma que a gente usa ou será que eles modificaram a Bíblia para eles usarem? Eles tentam, tá tendo aí, né, eles estão publicando aí uma versão, né, LGBT da Bíblia. Estão publicando. Daqui a 10 anos, 20 anos, falar para o seu filho que é certo, que é errado, mas me prova na Bíblia. Não vai estar na Bíblia. Porque eu estou fazendo uma Bíblia justamente só para isso. É isso aí. Estratégia de Satanás. Entendeu? É tipo assim, modificando aquilo que Paulo escreveu, né? Que modifica conforme o que eles querem. Que eles querem. Que eles querem. Igual o Testemunho de Jeová, né? Então porque o Testemunho de Jeová, o que acontece? Eles dizem que a Bíblia deles é uma tradução do original, mas na verdade não é. O que esqueci o nome dele. Esqueci o nome do fundador da Torre de Vigia, né? Que é Testemunho de Jeová. Ele fez a tradução, não foi do original hebraico, nem do grego, da Bíblia. Ele fez uma tradução tanto do inglês para o inglês. Ele traduziu a Bíblia do inglês para o inglês. O que ele fez na tradução? Ele apenas tirou aquilo que lhe convinha e modificou partes da Bíblia para aquilo que lhe convinha. No entanto, o Salmo 91, na Bíblia do Testemunho de Jeová, é o Salmo 90. Né? É bem diferente da nossa.
Então tem diferença naquela. Então ele fez uma tradução que não foi do original da Bíblia. Então, da mesma forma que os LGBTs hoje estão fazendo. Essa parte do Mateus, de Marcos 16, 16 fala sobre os sinais cegos de crer. Eles não têm essa parte, só vai ter o versículo 8. Testemunho de Jeová, né? Isso. Isso aí. Essa parte de crer, os sinais seguirão. Porque essa parte de crer vai ter voltado o quê? Para a oração. Fala que expulsaram o demônio no Jesus, falaram novas línguas, ter pecado se aperdoar, ter entendido se acurar, e não crê nisso. Não crê. Porque isso tudo necessita da oração. E eles não oram, de maneira nenhuma. O Testemunho de Jeová não ora. Né? Quem já trabalhou, já fez DDS com o Testemunho de Jeová? Bom, só chamar eles para orar que escolhe. Eles não oram. Né? A gente tinha um companheiro lá quando a gente trabalhou no Barbosa, que era Testemunho de Jeová. Ele já participou da mesma equipe, ele não era da mesma equipe, mas quando ele estava na mesma equipe que a gente ia dar as mãos para fazer a oração, ele saía. Saía. Na verdade, eles têm as teses dele, né? Eles não doam sangue, eles não fazem festa de aniversário. Então vamos lá. Oi? É o quê? Gasta menos. Gasta Ele fala isso porque a mulher dele adora uma festa. O tríplice aspecto da reforma. Por causa do tríplice conflito político, eclesiástico e espiritual que se prolongou através dos séculos 14, 15 e 16, a reforma tomou 3 rumos. Sabe qual a página que está aí? 92, página 92. Houve a reforma chefiada pelos príncipes que visavam a cessação do direito e dinheiro canalizado para Roma, no monopólio da autoridade e da propriedade da igreja, nos seus respectivos territórios. Houve a reforma por parte do povo que almejava fazer do cristianismo uma força contra a iniquidade e as injustiças praticadas pelos ricos e poderosos. Houve a reforma dentro da própria igreja com o objetivo de livrá-la de certos abusos e fazê-la voltar à simplicidade primitiva. A reforma chefiada pelos príncipes tentou substituir o Papa pelo príncipe que seria o cabeça da Igreja Nacional e ditador da consciência dos seus súditos. A reforma do povo era mais espiritual, mais bíblica e sincera do que a dos príncipes. Da reforma na Igreja Católica, os 2 exemplos marcantes dos tempos medievais foram a dos franciscanos e a revolta de Savonarola. Tá? E aqui a gente já vai entrar no ápice da reforma, né? Que é para a gente concluir aqui a vida de Martinho Lutero. Né? Que a gente, quando fala de reforma, né, pouco a gente ouve falar desses que a gente citou aqui. Sim, eu só conheço Martinho Lutero. Só conhece Martinho Lutero, né? John Wycliffe, John Hus, né? E os outros que vieram, Savonarola, né? Savonarola, então, meu filho, arrasta no tacho. Né? Então, Martinho Lutero ele foi o ápice da reforma. Vamos lá. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 em Jesleben, pequena cidade da Turíngia, de piedosos pais camponeses. Na sua escola, o regime de disciplina era austero. Continuou a estudar até os 22 anos, quando terminou seus estudos na Universidade de Erfurt, da qual recebeu o grau de bacharel em artes em 1512 e de mestre em arte em 1505. Inquietação espiritual de Lutero. Além do curso completo de filosofia na Universidade de Erfurt, Lutero fez estudos especiais dos clássicos e das ciências naturais. Seus colegas de estudos conheceram como um rapaz alegre e apaixonado pela música. Sua inquietação espiritual e consciência de suas falhas e pecados e das exigências austeras
de Deus o levou às vezes quase ao desespero. Um dos seus colegas desse tempo relata que ao lavar as mãos, o jovem estudante frequentemente dizia: por mais que nós nos lavamos, mais sujos ficamos. Outra vez disse: como posso alcançar um coração limpo? Então, Martinho Lutero ele tinha uma inquietação espiritual, de alcançar assim uma santidade, alcançar assim uma perfeição. Ele tinha uma inquietação com o pecado, com aquilo que ele julgava ser impuro, Então ele era alguém que se penitenciava bastante, era alguém que se condenava bastante, Então ele tinha essa inquietação espiritual. Durante o verão de 1505, iniciou Lutero os estudos jurídicos na Universidade de Erfurt, mas a sua inquietação nunca cessou. Sua hora crucial foi em 2 de julho de 1505, regressando sozinho de Mansfeld a Erfurt, nas proximidades da vila de Stotten. Uma tempestade o assaltou e um raio caiu-lhe aos pés. Caindo no chão, de temor clamou: Santa Ana, valei-me, far-me-ei monge, se me for poupada a vida. Na madrugada de 17 de julho de 1505, com pouco mais de 21 anos de idade, disse adeus ao mundo e à cidade de Erfurt. Confessou Lutero assim: tinha um espírito quebrantado e estava sempre triste. E outra vez: cansei meu corpo à força de vigílias e de jejuns, e esperava dessa maneira satisfazer a lei e livrar minha consciência da culpa. Um monge ancião o aconselhou, mas foi o contato com João Stamptis que desviou o pensamento do jovem frade da severidade de Deus para o amor divino. Se de fé converter, dizia-lhe o homem, não te entregues a todas as macerações, ou seja, mortificar o corpo por penitência, torturar-se, e a todos esses motivos. Ama a quem primeiro te amou. E assim Lutero começou a pensar sobre o amor de Deus. A conversão de Lutero. Cabia a Lutero professar da Universidade de Wittenberg, fazer preleções sobre os livros da Bíblia. Foi nesse tempo que Lutero começou a estudar a sério a Bíblia. Na Epístola de Paulo aos Romanos, descobriu a frase: o justo viverá pela fé. Essas palavras nunca deixaram de retinir aos seus ouvidos. Lutero foi transferido para uma vila de mais ou menos 2.500 habitantes e naquele lugar começou estudando com muita sinceridade as epístolas de Romanos e Gálatas. Tá? Então aqui, irmãos, é só uma parte. Na próxima aula vai continuar falando sobre Lutero, tá? É quase uma parte inteira da aula vai falar sobre Lutero na próxima aula, tá? E aqui a gente termina só falando da conversão dele, Ele se torna monge por causa de uma promessa que ele faz, a Santa Ana, uma tempestade que veio sobre ele. Quando, se vocês verem o filme, vai mostrar exatamente essa cena de início, o raio caindo perto dele, e ele fazendo essa promessa aí, se a vida dele fosse poupada, ele iria se tornar monge, E ele verdadeiramente se tornou monge, mas ainda continuava se penitenciando, se batendo, se chicoteando por causa do pecado, dos desejos da sua carne, Então, aonde ele foi aconselhado por um monge ancião, um frade, que aconselhou ele a olhar não para a severidade de Deus, mas para o amor de Deus. E o conselho foi, muito certo que o conselho foi: ama primeiro aquele que te amou,
Então, antes de se penitenciar, ame a Deus. Né? Então, aí veio a conversão verdadeiramente de Lutero. Tá? Então, na próxima aula, a gente adentra mais, tá? E vamos já pegar a Idade Moderna, que vai desde o século XVI até o nosso século passado, aí, que foi o século XX. Tá bom? Até a data aí da proximidade da fundação das Assembleias de Deus aqui no Brasil. E aí, na quinta aula, a gente vai ver a história das Assembleias de Deus no Brasil, a última aula, tá bom? Então vamos corrigir aí esse questionário aí. Questão de número 6. John Wycliffe, o primeiro precursor da reforma, não responda para nós. Sabe essa, missionária? A 6. John Wycliffe, o primeiro precursor da reforma, não. Aí tem aí. Não, missionária. Cristiano. Tem duas missionárias. Pregava contra a dominação espiritual do clero e a autoridade do Papa. É isso? Pregava. Opunha-se à existência de Papa, cardeais, patriarcas e Papa? Não, pregava Pregava a favor da dominação isso. espiritual do clero e a autoridade do Papa. Isso aí, é isso É mesmo. Isso, isso aí. Certo? Certo. 7 é da prova. Quanto aos petrobrucianos, é incerto dizer que evangelista Joelson. Nossa, muito difícil. Essa é difícil, É, ele que não. Rejeitava a missa? Oi? Rejeitavam a missa? Não, eles rejeitavam. Então é para marcar incerto. É tipo uma pegadinha isso aí. É a 7? É a 7. Qual é a resposta? Letra A, correto. Foi fundado por Arnaldo de Brescia em 1155, discípulo de Abelardo. Porque não foi. Oi? Não foi por isso que eu me confundi, porque é uma pegadinha, que é 1110. E é 1110 também. Então foi fundado por Pedro de Bruz, discípulo de Abelardo também, em 1110. Entendeu? Aí foi Tá em 2 erros, né? Tanto o fundador e quanto a data. Isso. Aí confundi. Então a resposta é essa aí, tá? No caso ele vira monge, mas aí o ancião que incentivou ele. Isso aí. Isso aí. Ele que foi o ápice para ele estudar a Bíblia, ler a Bíblia e se voltar mais, não para esse lado condenatório de Deus, mas para o lado do amor de Deus. Tá. 8. Os 3 erros principais que necessitavam ser extirpados da Igreja Romana eram... Responda aí para nós aí, sabe essa, evangelista Joelson? Que a Bíblia não carrega de fé e prática de justificação pela fé no sacerdócio para crente. Missionário Cristiano, concorda com ele? Essa aí é qual? O sacerdote. Os 3 erros. Os principais que necessitam ser extirpados da Igreja Romana era... Os 3 erros Eu acho que é ser a Bíblia como um exercício de fé e prática e a união da Igreja como estado do sacerdotismo, é isso? Justificação pela fé? Não, aí a justificação pela fé estaria certa. Aí não é essa. Sabe, missionário? Letra B. B, isso aí. Letra B. União da igreja, do Estado e a renovação da Isso aí. Letra B, tá bom? Então tem que ficar muito atento, que as respostas elas são muito idênticas. Aí entra tipo uma pegadinha aí. Meu livro, no caso, não tem nada a ver com a lição não, mas quero saber se o meu livro, que eu estou voando aqui. Seu livro vai chegar. Não, voando muito não, né? Eu já escrevi 50 folhas. Eu falo muito doendo, não quero não escrever. Então vamos lá, 9.
os petrobrucianos, os arnaldistas e os anabatistas foram os que recusaram a reforma. Certo ou errado, missionária Cristiane? Errado, porque só foi 2, né? 19. Então, Ana e Lula. Foi, certo. Não. Então, Ana, você acertou, não foi? Quais esses? Houve os precursores da reforma, pretos, lucianos, Então. analista e É eles. Mas por que ela está errada? Porque eles não recusaram. Eles foram precursores da reforma. Eles não recusaram a reforma. Então ela está errada por isso. Então, o que é isso? Oi? O que é isso? O quê? Precursor? É. É o que antecederam a reforma. Eu tenho que aprender. Não, tá Ué, se eu certo. tô aqui, ué. Não, isso aí. Eu tô sem livro, entendeu? É isso Por isso que eu mesmo, quero né? saber, na próxima aula já E me ajuda a aprender também. Ei, na próxima aula, no caso, eu vou ter livro. Não, ainda não. Porque então eu não vou vir. Eu tenho que vir porque você tem que ficar bonito para antes, né? Então vamos lá. 10. A Renascença foi um movimento cultural que se iniciou na Itália e se propagou pela Europa nos séculos XV e XVI. Evangelista Joel, está certo ou errado? Não, peraí. Não sei dizer. Qual? A 10. Várias propaganda na Europa, Deixa eu ver. 16. No caso que o meu é o 9. Ah, é? Tá ao contrário aí? Cara, que você falou no 10 e no 9. Esse é certo. Você trocou a... É que no meu tá invertido. Perdeu. Ainda tem Tá isso, certo. além de estar sem livro. É que o meu livro é antigo, né, gente? Combina, né? Vamos lá. Então, a 9. Volta aí. A Renascença foi um movimento cultural que se iniciou na Itália e se propagou pela Europa nos séculos XV e XVI. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Tá certo. Tá certo, Ana. Então, nós vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Sim. Uma pergunta aqui. A gente estava aqui estudando muito aqui sobre a força da Igreja Católica, o Papa, e eu fico assim, pensando assim, Sim. a força do Papa hoje. Eu Hoje vejo assim a figura assim, do Papa, assim, mas eu não vê mais aquela autoridade, assim, né? Eu vejo que a autoridade do Papa está cada dia mais. Hoje decaiu bastante. A gente tem Roma visto essas é um coisas império. que- Roma é um império para a Igreja Católica. Então, lá em Roma, quem manda é o Papa, né? É o Papa, né? Mas ele não tem mais o poder como tinha sobre outras nações, né? Sobre outros países, leis. Então, ele não tem mais essa autoridade. Tem até assim, respeito, né? Respeito. Tem nações que se prezam, né, de estar em comunhão com a Igreja Católica e tal, né, mas isso aí são algumas. A maioria, né, com conhecimento, né, o conhecimento que expandiu bastante, então as pessoas vão se libertando, né, dessas ditaduras, né, dessas imposições, né. Então é exatamente isso. Hoje não é mais como era nesse período que nós Eu estudamos. acho que nem eles mesmos já, por via de regra, seguem tudo ali na risca, porque hoje tem a igreja carismática da Igreja Católica que acredita em revelações e Fala em mistério. falar em mistério com Deus. Aham. Porque eu tinha uma professora lá em Niterói que ela falava, hoje eu tenho que ir, porque hoje vai ser uma bênção e Deus vai falar e vai revelar. Eu digo, ela falou, eu digo, é mesmo? Onde é esse culto? Aí ela falou, não é culto, eu sou da igreja carismática, católica carismática. Eu falei, ela tem isso? Ela falou, tem. Então quer dizer, eles se dividiram entre si, porque nem eles mesmos seguem a risca do que Verdade. de fato. Então, irmãos, a gente vai orar, tá bom? A gente depois vamos ter a próxima aula,
Vou ver se a quarta aula ou vai ser online ou presencial. A história da igreja? É. Ah, não tem passeio online não. Não dá não. História da igreja não tem como. Não. Tem como ser online não. E a quinta aula é a prova, tá? Ai, A prova. a melhor aula de toda vai ser online. Ah, não. É bom como chupar bala de papel, não quero. Quero presencial. Ah, vai orando, vai orando. Vai orando pra Jesus. Querendo botar a melhor aula de todas e botar online. Ah, não, aí não. Aí não. Vai orando pra Jesus da vitória. Vamos orar mesmo, né? Ah, na melhor aula. Vamos agradecer a Deus. Vou pedir aí o diácono Rafael para fazer essa oração. E o evangelista André vai impetrar a bênção apostólica. Meu Deus, eterno Pai, Pai querido e amado, aqui estamos, ó Deus, Meu sua mestre. presença. Muito Pai querido, obrigado. Jesus, ó Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, o Senhor está ampliando, Senhor, o nosso intelecto, ó Pai querido, para que venhamos aprender da Tua palavra, Senhor. Deus querido, que a Tua palavra nos diz, Pai querido, que devemos crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Então, Senhor, venha nos abençoar, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, para poder aprender, cada um, Senhor, que está aqui para aprender. Abençoa o livro do professor para que ele venha estudar e ensinar mais a cada um, ó Deus amado. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que estão vendo, ó Pai querido, esse vídeo, ó Pai amado, venha abençoar da mesma forma, ó Pai querido. Então, ó Pai querido, nos leva para os nossos lares, gozando perfeita paz, nos dá o livramento, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Assim Cristo seja. e que as doces comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a igreja que guarda a vida do Senhor, que os irmãos possam dizer juntamente comigo. Amém.